Falei, ele está com uma faca e ele vai atacar Eu só Aurélio. pensei isso. Vou chamar a polícia, Aurélio, pode chamar, chama a polícia agora, pode chamar. E aí ele teve uma crise de ansiedade ali na hora, eu comecei a chorar muito, eu fiquei desesperada, eu me tremia assim, no meu subconsciente. Uns 3 murros aqui em mim, na minha testa. Deu. Pou, e correu. A gente tá aqui, eu pensei bastante se eu falaria sobre isso ou não, se a gente falaria. Mas não faz sentido, né? Não falar, não faz sentido porque, velho, foi algo que aconteceu realmente com a gente. Foi algo que foi muito sério, muito grave. E já que a gente se dispôs a gravar aqui, mostrar as nossas viagens, eu acho que não seria justo mostrar só a parte boa. Exato, a gente E precisa. ignorar o que aconteceu com a gente, que foi muito sério. Muito sério mesmo. Ficou marcado na minha vida, na vida de Ona e da minha filha. Infelizmente isso aconteceu. Eu nunca imaginei viver isso em lugar nenhum, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Eu imaginei viver algo que nem eu passei aqui. Sim. Mas... Vamos lá, vamos começar do começo. Do começo. A gente chegou por Dubrovnik, ficamos em Dubrovnik 2 dias. Foi. E pegamos um ônibus, um Flixbus, de Dubrovnik para Split. A viagem de Dubrovnik para Split seria uma viagem de 3 horas, quase 4 horas de viagem. Tudo certo, a gente pegou nosso ônibus e aí o que aconteceu? Só para contextualizar, para vocês entenderem o que aconteceu, todos os detalhes. O banheiro dentro do ônibus estava quebrado e a gente anda com uma criança de 4 anos de idade. Quando a gente chegou, a gente estava chegando em Split, Cecília começou, mamãe, eu quero fazer xixi, mamãe, eu quero fazer xixi, mamãe, eu quero fazer xixi. O motorista parou em um posto de gasolina antes da gente chegar aqui na cidade, só que não deixou a gente descer. Foi. E Cecília, mamãe, eu quero fazer xixi. E o banheiro do ônibus Tava sem funcionar. não tava funcionando. Chegamos em Split, assim que a gente desceu do ônibus, ela já falou, mamãe, eu não aguento mais. E aí, eu sei que é errado, a gente sabe que é errado fazer isso, mas o que é que eu posso fazer com uma criança de 4 anos que está há horas segurando pra fazer xixi, sem banheiro pra ela ir, ela apertada falando pra mim que ela não aguentava mais, né? Eu falei, Aurélio, leva a Cecília ali atrás. A gente já chegou em Split, era 9h50, era bem tarde, então tava assim, era uma rodoviária, então tinha umas... Mas bem na orla mesmo. Bem na orla. Tinha umas lojinhas abertas, assim, tipo um bar, um negócio que vendia, sei lá, doce, tinha algumas coisas abertas, mas só barraquinhas. A rodoviária em si não tinha estrutura de rodoviária para você entrar e usar o banheiro. A gente tinha acabado de chegar, ela falou para mim, mãe, eu não aguento mais, mãe, eu não aguento mais. E aí eu pedi para Aurélio ir com ela, tinha uma bicicletaria na esquina, e eu falei, Aurélio, leva ela lá atrás e ela faz xixi. Não foi eu que fui fazer xixi, não foi ele que foi fazer xixi, foi uma criança de 4 anos. Ele foi com ela, eu fiquei lá em frente, no mesmo lugar que o ônibus deixou a gente. Inclusive, tem um take aí. Foi bem depois desse take da gente chegando que tudo aconteceu. E aí ele foi levar ela pra fazer xixi, ela fez xixi. Quando eles voltaram, agora ele vai falar o que aconteceu com ele. Eu fui, né? Ela fez xixi. Do nada apareceu um cara e falou, você mijou no meu carro. Porque tinha um carro assim do lado, sabe? Tinha umas latas de lixo. Tipo um container, eu acho. Não sei o que era aquilo. Tava bem isolado, ninguém dava pra ver ela fazendo isso. E o carro do cara assim do lado da gente. Cara, né? Que não era o carro dele, não era o carro dele. O cara tava fedendo. Pensa, aí ele já chegou assim, né? Você mijou no meu carro, não pode, vou chamar a polícia, não sei. Eu disse, pode chamar, não tem problema, Nesse tal. momento que esse cara começou a falar isso, eles voltaram. E aí ele falou que ele te pediu dinheiro. Foi, aí ele disse, pra ficar tudo bem, você tem que me dar 5 euros. 5 euros? 5 euros. Foi, aí sei que foi essa confusão. Ficou, tipo, é uma situação complicada. Minha filha tá fazendo xixi aqui no chão. Num lugar que ninguém tá vendo ela. Gente, é isso, não era eu fazendo xixi, não era a Aurélio fazendo xixi. Era uma criança de 4 anos. E ele super agressivo, a menina chorando já. Sim. Uma agonia. E aí ele voltou com a Aurélio. Foi. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque no momento que eu vi Aurélio vindo com esse cara atrás dele, falando com ele, eu pensei, assim que a gente desceu, tinha muitas pessoas oferecendo táxi. Eu pensei, esse cara deve estar oferecendo um táxi. Depois que eu escutei a palavra polícia, eu vou chamar a polícia, e eu pensei na hora, eu acho que esse cara pensou que a Aurélio tava com Cecília, não sei, sei lá, não sei,
Passou na minha cabeça isso, que a Aurélia tava fazendo alguma coisa com ela. Só que tudo o cara queria dinheiro. Ele pedia dinheiro o tempo inteiro. Você tem que me pagar. Quando ele chegou, aí ele Você tem que começou a me se alterar pagar, você muito. tem que me pagar. Ele Até tava esse muito momento- nervoso já. Porque ele viu, né, que as pessoas começaram a ver. Sim. Aí ele queria logo ou resolver, ou sei lá, Sim. me agredir. E Alguma aí coisa ele queria começou a fazer. falar, vou chamar a polícia. Aurélia, pode chamar, chama a polícia agora, pode chamar. E aí ele começava a delirar. Ele falava, você tem que me dar 5 euros. Daqui a pouco ele falava 500. Daqui a pouco ele falava 300. Depois ele falava 3.000. Era. Essa multa pode ser 3.000 euros. Um monte, falando, gritando, berrando com a gente. É. E aí nessa hora juntou uns homens que estavam ao redor pra entender o que estava acontecendo. E nesse momento ele me agarrou pelo braço assim. Eu tava com uma garrafa de água na minha mão. Ele me agarrou pelo braço e eu dei uma garrafada nele. Garrafa vazia, assim. Não doeu, claro. Ele era muito alto. Bem mais alto do que a gente, assim. Bem mais alto. Muito alto mesmo. Era. E aí ele me agarrou pelo braço assim e me puxou muito forte. E aí, na hora que ele fez isso, os caras entraram na frente dele. A gente saiu e ele cuspiu na gente. Eu saí ali desesperada, porque eu acho que nunca na minha vida, nem no Brasil, nem na Irlanda, que é um lugar que se escuta muito sobre ataques a imigrantes. Eu nunca passei por uma situação nem perto de sentir o medo e o desespero que eu senti ali de estar totalmente desprotegida e não poder fazer nada. E ninguém se minha envolvia. filha tá comigo. Véi, eu cheio de coisa aqui, só perto A de gente com um Cecília, monte né? de mala, Porque, né? tipo Com assim, um monte de bolsa na mão. atrás de Cecília, porque se Deus me livre, esse cara faz alguma coisa com Cecília, né? Com aquele estado que ele tava. Ele não tava normal. Ele tava cego, ele não Ele tava não vendo tava criança normal, ele ali, não tava ele tava nada. louco, completamente louco. Sei que aconteceu isso, a gente conseguiu sair, as pessoas interviram, a gente se afastou, né? A gente andou um pouco, assim, uns 200 metros, no máximo, um pouco, com as malas. Procurando um táxi, vamos pegar um táxi, vamos pra nossa casa e tal. Não vamos andando, porque a gente já tinha decidido que a gente ia andando porque era perto, assim, 1,1 km, uns 15 minutos, 18 minutos andando. E aí, nessa hora, a gente parou, olhou pro lado pra ver se a gente conseguia encontrar algum táxi. Eu fui atrás de um taxista, quando eu fui atrás do taxista, ele já tava vindo. Aí eu virei pra trás e vinha o motorista do ônibus, que tava no ônibus que a gente desceu, e o cara atrás dele. Quando o motorista do ônibus me viu parada, eu olhei pro motorista, o motorista fez assim pra mim, ó, pra eu correr. Só que nessa hora a gente já tava parada indo em direção ao táxi. Só que naquele momento eu tive uma crise de ansiedade ali na hora. Eu comecei a chorar muito, eu fiquei desesperada, eu me tremia assim. No meu subconsciente eu só conseguia me imaginar voltando lá e fazendo o pior com ele. Juro por Deus, assim, naquele momento que eu fiquei tão fragilizada e com tanto ódio. Eu nunca senti nada parecido com isso na minha vida, foi a primeira vez. Então pra mim foi muito estranho sentir aquilo por alguém. E a gente foi andando em direção ao táxi, ele veio já muito rápido em direção ao Aurélio. E aí nessa hora ele já chegou em Aurélio e deu um chute, assim. Ele queria chutar a cabeça de Aurélio. Foi, ele deu um chute assim, só que passou na minha frente o chute. Isso. Aí eu me afastei, né? Quando ele fez isso, a minha reação foi pra cima dele. Só que eu tava com muita coisa, eu tava com a câmera caiu, Até machucou um pouco ali, a gente perdeu a lente da câmera. Perdemos a lente da câmera que tava Aí, na capa. quando eu fui, não acertei ele. Quando eu não acertei ele, ele me puxou. No que ele me puxou, ele deu uns 3 murros aqui em mim, na minha testa. Deu. Pô, e correu. Aí pronto. Foi muito rápido, também foi muito rápido. Foi muito Sei rápido. que o cara era muito grande, pô. Eu sou baixinho, eu tenho 1,69 m. O cara era Ele grande, tem velho. 1,80 e pouco fácil. O cara era ele grande. era bem mais alto que eu tenho 1,74. Aí, pô, eu tentei, né, me defender. Na hora que ele veio pra me atacar, foi automático. Só que eu não acertei ele. Aí ele me puxou, me deu os murros assim. A gente tava do lado de um táxi, ainda passou, quebrou a placa do cara do táxi. Tinham pessoas lá, chamaram a polícia, só que a polícia demorou, não É porque assim, o que eu entendi depois chegou a polícia rápido, foi. só que a polícia que Só é que não adiantou de especializada... nada, pô, porque o cara fez uma agressão contra turistas, foi uma coisa sinistra, pô. Se vocês vissem a cena, foi horrível. Minha filha desesperada, de onde, pô, foi uma coisa assim, Cecília chorou muito, inacreditável. Se, assim, eu relatando pra vocês, vocês não vão tem noção. entender do Cecília terror que passou foi. minutos assim, chorando. Muito. Isso é uma coisa que triste. É porque a gente tem que esquecer e viver os momentos Sim. bons, porque uma pessoa que faz uma coisa dessa com uma família não existe. Não é Não normal. existe. Ainda mais em um lugar em um país que a gente sabe que é seguro
E que em Dubrovnik a gente se sentiu super seguro. Não, No em restante lugar da nenhum viagem, do mundo eu vi um negócio desse. Nenhum lugar do mundo. Eu vivi no Brasil, já frequentei todos os lugares imagináveis. já que você- viajamos 1000 vezes para São Paulo, centro de São Paulo. É. Todas as capitais ali, as capitais do Nordeste que são perigosas também, que a gente sabe que é. A gente nunca viveu nada parecido. Nada parecido. O momento que aconteceu ali, que eu tava chorando muito, que aí juntou muita gente ali no meio. E teve um casal que ajudou a gente, e aí ele ficou com a gente. Ele falou assim: eu vou ficar com vocês até a polícia chegar, porque eu falo croata. E aí a polícia chegou, ele explicou ali brevemente o que tinha acontecido, só que essa polícia não era a polícia especializada em casos de turista, que era uma polícia especializada que fala inglês. A gente ficou esperando por essa polícia por muito tempo, assim, uns 30 minutos. Minha testa até inchou no outro dia, ficou um pouco inchado. A gente esperou Nossa, a polícia não chegou, a gente decidiu ir pra casa, a gente não esperou a polícia, a gente não fez nada, não tinha foto. E aí esse casal que parou pra ajudar a gente, eles falaram: ó, vocês não têm foto, vocês não têm vídeo. Não tinha câmera no correu. local. Não tinha câmera no local. Infelizmente a polícia vai chegar, vocês vão E outra, eu aconteceu. pensei o quê? Eu tava lá com o Ian a todo momento. Espera, a gente vai esperar aqui. Às vezes a gente é que vai ficar assinando um monte de papel, A gente que vai ter que sabe? colocar nossa cara Perder vamos nossa perder viagem. Eu disse, A não, gente velho, já tava- aconteceu. Eu sei que tenho um Deus no meu coração. Eu sei da minha índole o que aconteceu. Que é uma coisa assim absurda. Que só Jesus mesmo, a pessoa precisa se apegando a Deus e pensando assim. Não tem lógica. Eu fico assim, com profunda. Eu tô chateado demais com isso. Mas ao mesmo tempo eu sou grato a Deus de não ter acontecido nada mais pior. grave, né? Detalhe, o cara tava com uma bolsinha de lado assim, igual a Aurélio. E aí na hora que ele veio em direção a Aurélio, ele veio com a mão na bolsinha assim, eu falei, naquele momento ali eu falei, ele está com uma faca e ele vai atacar Eu só Aurélio. pensei isso, porque aqui tem muito caso de esfaqueamento, né? Não tem arma de fogo, né? Mas Muito, faca assim, né? eles usam bastante. Aí eu pensei, pô, esse cara agora me ferrei, né? Só pensei isso, eu só pedi a Deus. Aí foi na hora que ele me deu o chute. Quando ele deu o chute, aí eu fui pra cima dele. Só que não alcancei, né? Ele era grande, aí ele me juntou com ele Não, assim. e era assim, além do cara ser muito grande, ele tava com uma mochila nas costas. Duas mochilas. Uma mochila nas costas, uma na mão e uma sacola do outro E a lado. câmera? E a minha câmera na mão. Rapaz, Meu essa Deus câmera é do boa. céu. Ó, a DJI tá de parabéns, ó, velho. Rindo no caos. Porque eu vou dizer a você, a bichinha voou, tava a capa por um lado, a câmera por outro. Eu digo, eita, ainda tomei um prejuízo desse da câmera. Mas graças a Deus não deu nada. Enfim, gente, a gente foi N- pra casa. A gente pensou em fazer esse vídeo ou não, mas não era justo com vocês a gente não fazer, porque Não isso realmente compartilhar. aconteceu. E foi uma coisa assim que nos marcou Pra muito sempre. mal, assim, foi bem ruim. Mas a gente botou na cabeça, não, vamos aproveitar, que a gente veio para aproveitar. Vamos viver nossa viagem da melhor maneira possível. Não vamos levar esse momento e definir a Croácia com isso. Porque não foi isso, a Croácia foi maravilhosa. É um país seguro. Segura, a gente encontrou muitas pessoas que foram incríveis com a gente. Ajudaram a gente, sim. Demais. Infelizmente. Esse foi o único caso, é, assim, infelizmente, maior do que a gente gostaria que fosse. que fosse, infelizmente aconteceu. Deixou a gente numa situação muito ruim, assim, numa sensação muito ruim. É algo- Eu me vi numa situação desprotegida com a minha filha. E eu acho que a Aurélio se viu numa situação onde ele não conseguiu proteger a gente, porque não tinha o que ser feito, assim. Foi tudo muito rápido. Muito como é que rápido. você E vai eu, não, imaginar? e eu não tava no modo de defesa por conta que eu tava com minha família. Eu nunca imaginei de uma pessoa atacar uma família Por nada. da maneira que esse cara atacou. Por nada, por entendeu? motivo algum. Porque o meu filho de 4 anos de idade fez xixi atrás do Que ninguém viu. Ninguém via, não Ele, tinha como. sabe, assim, foi surreal. Graças a Deus a gente conseguiu contornar isso com o nosso coração bom, que a gente foi, viveu, aproveitou a Croácia, não deixou se abater por isso. Eu mesmo no outro dia tava com o rosto todo inchado, mas, pô, velho, que foda-se, eu vou viver. Eu vim pra cá pra curtir, pra mim descansar, aproveitar, e é isso. Eu só agradeço a Deus toda hora e todo instante por não ter acontecido nada pior comigo, nem acontecido nada com o Ione, nem com Cecília, que talvez se acontecesse aí, outras proporções deveriam ser tomadas, ou sei lá o que poderia ter acontecido. Deus me livre. E é isso, infelizmente aconteceu, mas a nossa viagem no final foi muito boa. Sim. Só que é isso, velho, foi muito ruim. Compartilhando isso porque eu acho que é uma forma Até de da gente se proteger e entender que, de fato, protegido a gente não tá em nenhum lugar do nenhum mundo. lugar do mundo. Tudo nenhum pode lugar. acontecer a qualquer momento. E você,
E eu acho que uma das coisas, assim, que ficou na nossa cabeça é que talvez... Várias coisas, na verdade, mas... A gente sabe que a gente estava errado de levar a Cecília pra fazer xixi naquele lugar. A gente sabe disso. Naquele momento ali, eu vendo minha filha falar pra mim, depois de muito tempo segurando, que eu sabia que ela tava segurando, ela falou assim: mamãe, eu não vou aguentar, eu vou fazer xixi na calça. Eu vou fazer o quê? Né? Não tenho o que fazer também. Não sou um adulto que tem ali, que pensa, né? E que foi fazer... Que foi fazer de propósito, enfim, foi fazer no lugar público, não sei exposto. O que foi racismo, não sei o que é. Eu não sei se foi racismo, xenofobia. Eu acho que era só um louco mesmo. Não, eu acho que juntou xenofobia com a loucura dele, né? Eu acho que era só uma pessoa muito psicopata. Ele era louco, você viu o olhar do cara, pô. E ele era jovem, velho, não era uma pessoa velha. Ele não tinha mais de 30 anos, não. Agora, assim, eu me senti depois da viagem inteira meio em alerta, assim, sabe? Como a se a qualquer momento... A gente fosse trombar com ele, porque Split é pequeno, né? Muito pequeno. Mas foi, mas assim, a gente não se encontrou depois com ninguém, nada aconteceu, nada. A gente nem viu nada parecido, pô. Sabe assim, a paz, nada, nem gritaria aqui. Não tem, pô. São pessoas educadas, todo mundo no seu lugarzinho, curtindo a sua, de boa. Só isso, parece uma coisa que era pra acontecer realmente comigo, com a gente, né? Talvez pra destruir nossa vida. Não sei o que era para acontecer, não sei explicar. O universo, né, a gente não tem como controlar a ação das pessoas. A gente tem como controlar a nossa, que foi de paz e amor e carinho, e graças a Deus a gente seguiu o nosso caminho e estamos aqui terminando nossa viagem com Deus no coração e com muita gratidão a ele aqui, que foi incrível, e a gente vai deixar também os vários momentos maravilhosos que a gente teve aqui. Eu não sei se já saiu os vídeos ou se ainda vão sair. Mas foram 6 dias de viagem incríveis na Croácia. Foi muito bom. Infelizmente aconteceu isso, que eu sinto que eu precisava compartilhar, porque a gente não tá compartilhando tudo de bom. Aconteceu isso, que foi uma coisa bem ruim. Infelizmente muito ruim, que fez parte da nossa viagem. Então eu sinto que eu preciso falar isso aqui, que infelizmente a gente foi atacado em Split da pior forma possível. Foi horrível. Uma família, assim, que não tava fazendo absolutamente nada de errado, que possa prejudicar outra Ninguém, pessoa. Absolutamente, polícia, ninguém. A gente não viu nenhuma reação das pessoas, ninguém. Sabe o que é? Talvez em outro lugar, eu acho que até no Brasil. Se no Brasil isso acontecesse, eu acho que as pessoas, entendeu, se envolveriam. Os taxistas que estavam lá, que teve até a placa do carro quebrada, eles só se preocuparam com o carro. Em nenhum momento ninguém foi lá perguntar se a gente tava bem, se precisava de alguma coisa. Inclusive, teve um cara que foi brigar com a Aurélio depois da briga, porque a Aurélio tava com uma sacola na mão, que era lixo das coisas que a gente consumiu dentro do ônibus. O cara foi brigar com a Aurélio, pra Aurélio voltar lá e catar o lixo do chão. Todo mundo naquele nervosismo, catando mala do chão, catando coisa. Assim, eu tentando consolar a Cecília. Vendo Cecília se tava bem. A Aurélio né, na euforia de tudo que tinha acontecido, por ter levado um soco na cara. 1 não, 2, né? Foi. Acho que 3, velho. Foi muito rápido. Até que agora já tá tranquilo, mas ficou muito inchado aqui, ó, essa parte. Enfim, gente, não é notícias boas como eu gostaria que fosse, não é compartilhando. E tomem cuidado, gente, onde vocês forem, tomem cuidado. Se vier gente lhe abordar, só se afastem, não dê assunto, saiam fora, porque tem louco em todo lugar do mundo. Tem louco em todo lugar do mundo. E que vão querer fazer o mal a vocês, velho. E infelizmente a gente se trombou com um da pior forma possível. E é isso, gente. Esse é o nosso relato. Infelizmente isso aconteceu, mas não estamos falando mal do país, tá? Nem da cidade que a gente foi, a gente amou muito. Só tomem cuidado. Isso é pra tomar cuidado em qualquer parte do mundo. Onde você for, você não tá seguro, literalmente. É só realmente um relato do que aconteceu. É isso. Mas, bola pra frente, é isso. Deus no coração, a gente sabe que a gente não fez nada de errado pra prejudicar ninguém, de forma nenhuma. E fomos atacados. Fazer o quê, né? É isso. É isso. Tchau. E assistam nossos vídeos de Split, do Brovnik. E que a gente não precise voltar aqui pra falar algo dessa forma, né? Nunca mais. Nunca mais. Beijo. Tchau. Até o próximo.